Oi, Letícia, boa noite, tudo bom? Você consegue me ouvir? Oi, Dani, boa noite. Dá um joinha se vocês conseguem me ouvir bem. Ok. Então, eu abri essa live hoje para falar um pouco sobre o profissional de educação física que tem uma formação mais generalista e outro profissional de educação física que tem uma formação mais especialista. Se você é profissional de educação física ou se você conhece alguém que está formando, envie essa live, talvez isso possa ajudar nessa caminhada pela educação física. Se você também é da área da saúde, essa live também pode te ajudar, de alguma forma, a ter uma visão diferente dessa área que hoje é tão especializada, ok? O meu nome é Renata Rocha Loures, sou profissional de educação física, atuo na área há 12 anos, há 13, aliás, esse ano fez 13 anos, e eu vim contar um pouco da minha história, da minha trajetória dentro da educação física. Eu acho que essa trajetória ela é bem interessante e pode somar com a vida de outros profissionais ou até com aquelas pessoas que pensam em cursar educação física ou alguma área da saúde e principalmente da área do movimento, que daí entra a fisioterapia, a medicina do esporte e por aí adiante. Legal. Oi, Rê. Oi, Cleiton. É você que entrou como a clínica, a FIP? Ou a Andréia? Legal. Então, eu acho esse assunto muito interessante e é pouco abordado na área da educação física e eu acredito na área da saúde também. Eu vejo pouco conteúdo sobre isso e por isso que eu resolvi fazer esse conteúdo. Na área da educação física, assim como na área da saúde, a cada ano as pessoas estão se especializando cada vez mais. E eu acho isso muito bom, eu acho isso muito positivo. Porém, eu acredito que hoje, pelo menos na área da educação física que a gente fala sobre movimento, isso está sendo um pouco exagerado. E eu vou mostrar aqui meu ponto de vista para vocês. E o que é uma pessoa especialista? É uma pessoa que detém conhecimentos e habilidades específicas dentro da área dela, ela escolhe um caminho, então, dentro da área da educação física, ela é muito ampla, você pode trabalhar com muitas áreas e você resolve voltar o teu olhar para algo mais específico e se aprofundar naquele assunto. E isso eu acho muito importante para você trabalhar, por exemplo, com casos agudos, para você ter excelência, para você ser referência dentro da área. Isso eu acho muito importante ter essa especialização, porque isso demonstra que você sabe mais sobre determinado assunto. Afinal, é impossível a gente saber tudo sobre o movimento, sobre a educação física e assim por diante. Saber tudo até é possível, saber tudo de forma aprofundada talvez não seja tão possível. Ah, legal, Andréia. Ah, oi, Cleiton, legal que vocês estão assistindo. Depois eu quero um feedback aí de vocês. Eu acredito que vocês vão concordar com o meu ponto de vista aqui. E dentro da educação física, por que eu acho que. Acho não, tenho certeza que a especialização, às vezes, ela pode não ser tão benéfica. Eu vou dar um exemplo aqui, que é a área da estética, que é a área da musculação. Quando a gente pensa no ser humano, no corpo desse ser humano, apenas do ponto de vista estético, a gente acaba, e a musculação traz muito isso, e eu quero deixar bem claro que defendo demais a musculação, pratico toda semana, prescrevo, só que
você olhar só para a musculação, eu acredito que o treinamento ele fica incompleto. Quando você olha para um corpo e vê pelo ponto de vista da estética, você acaba fatiando esse corpo em pedaços. Ah, hoje eu vou treinar perna, hoje eu vou treinar braço, hoje eu vou treinar só a parte anterior, só a parte posterior. E, e a gente acaba pensando muito apenas em dois objetivos e dois tecidos, que é a gordura e o músculo, e o objetivo de ganhar mais massa muscular e perder o percentual de gordura, baixar esse percentual de gordura, o que é super válido. Não estou aqui criticando isso. O meu ponto de vista aqui é: será que vale a pena? Será que faz sentido a gente só olhar para isso? Será que nós não somos mais do que isso? Será que o corpo ele só é visto como músculos e ligamentos e tendões? Então, essa é meu primeiro apontamento para vocês. Se vocês quiserem estar complementando, vão mandando mensagens que eu vou respondendo, ok? E então, quando a gente olha para esse exemplo que eu dei da estética e da musculação, a gente acaba fragmentando esse homem, que é mais do que um corpo, que tem essa dimensão espiritual e mental também. Então, eu acredito que essa redução do nosso corpo a músculo e a gordura e ao objetivo de ganhar massa muscular e perder gordura, ela está ultrapassada. Os profissionais de educação física que param nesse ponto, eles tendem a ficar para trás. O que eu vejo na minha prática é que tem muitos que estão nesse aspecto mais superficial do corpo, mas também tem outros muitos que já entenderam que precisamos de mais, né, do que isso. Afinal, né, o ser humano ele é um ser que é complexo, dinâmico e integrado. Então, por isso que olhar apenas para o músculo, a gordura, a musculação, não compreende todo esse corpo, não compreende todo esse ser humano. E a minha caminhada profissional e de conhecimento, ela foi uma caminhada muito generalista e especialista. Desde que eu sou muito nova, eu pratiquei várias modalidades esportivas, eu pratiquei vários tipos de atividade física, sempre fui uma pessoa ativa, e dentro da educação física, eu optei também por ter essa visão generalista, tanto que eu fiz licenciatura e bacharelado, mesmo sabendo que eu não ia atuar dentro da licenciatura. E isso, qual é o grande benefício de ter tido esse contexto? Foi que eu desenvolvi muitos padrões motores de forma bem desenvolvida, então isso me dá uma capacidade física de me enquadrar em vários tipos de atividades e esportes. Isso faz com que o adulto se torne uma pessoa, a probabilidade desse adulto ser ativo é muito maior, por isso que eu sempre falo para as mães e os pais que têm filhos, que até os 12, 13 anos você tem que permitir que essa criança faça o máximo de movimento que ela puder, que ela pratique diferentes esportes, que ela esteja inserida em diferentes ambientes, porque assim ela vai conseguir desenvolver um repertório motor muito maior. É como se você desenvolvesse uma biblioteca de padrões motores, e com isso ela tende a ser um adulto muito mais ativo. A probabilidade é muito maior, porque ela vai se sentir capaz de realizar qualquer tipo de movimento, de estar inserida em qualquer esporte. Se alguém chamar ela para jogar bola, ela vai conseguir. Se alguém chamar ela para nadar, ela vai conseguir. E assim por diante. Então, quanto mais modalidades a gente faz, quanto mais experiências de movimento a gente
experimenta, mais rico a gente vai ser. Esse corpo vai ser mais rico, esse ser humano ele vai ter mais liberdade de movimento, ok? E quando eu falei que eu optei por fazer, você está certíssima, precisamos atuar com conhecimento e sensibilidade para atuar sobre o indivíduo como um todo. Bem isso, né? Ainda mais que nós passamos muito tempo com o nosso aluno, nós somos os profissionais da saúde que mais encontra esse aluno. Apesar de que o médico tem mais autoridade no sentido de dar a palavra final para alguma coisa, autoridade no exercício somos nós, né? Mas em termos de saúde geral, é o médico, nós convivemos com ele muito mais. Então, nós temos muito mais um poder de persuasão para mudança de hábitos e até fazer a função de psicólogo muitas vezes, né? Então, isso eu acho muito legal da nossa profissão. E contando um pouco da minha história, quando eu decidi fazer licenciatura e bacharel, foi justamente para ter essa visão geral da educação física. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de crianças, eu não tenho muito talento com crianças, não tenho paciência, e foi bem desafiador para mim fazer os estágios da licenciatura. Eu confesso para vocês que eu acho que eu ia ser uma péssima professora de educação física escolar, porque é muito desafiador. Eu falo que o professor de escola ele tinha que ganhar no mínimo uns 50 mil reais, porque imagina um monte de crianças, se dentro da sala de aula, que é um ambiente controlado, já é complexo, imagina dentro de uma quadra. Dentro não, né? Fora. Que eu lembro que eu dava estágio no Gerardo Braga, e as crianças saíam correndo na minha direção até a quadra, porque elas ficavam presas lá dentro da sala, e tinha aluno que pulava o muro para fugir da escola, tinha outros que subiam na árvore, tinha outros que subiam na tabela de basquete, caía, quebrava o braço, e vinha a criança agarrando na minha perna, eu ficava desesperada. Porém, foi uma experiência muito válida, muito rica, não só para Renata como profissional de educação física, como Renata pessoa mesmo, de estar em contato com diferentes realidades. E pode ter certeza que isso agrega no meu trabalho hoje de treinamento personalizado e voltado para o desenvolvimento de bem-estar, qualidade de vida, que é a área que eu mais gosto. E depois que eu me formei em educação física, desde a graduação, eu já comecei a olhar para os idosos. Eu já comecei a me interessar por estudar sobre longevidade saudável. E se você for parar para pensar, essa é uma área muito generalista, porque quando você fala de idoso, você tem que saber um pouco de tudo. Você tem que saber sobre várias doenças, mas você também tem que saber como fazer aquele indivíduo promover saúde. E você pega de tudo, diferentes realidades, diferentes corpos, diferentes doenças, diferentes humores e por aí vai. Então, é uma área que eu gosto, que eu amo, que é o que eu mais estudo, e afinal, toda criança, todo adolescente e todo adulto vai ser um idoso, é um idoso em potencial. Então, você saber sobre como envelhecer bem por vários aspectos, como ter uma longevidade saudável, bem-estar, qualidade de vida, isso é um assunto que é pertinente para qualquer pessoa. Apesar que jovens e às vezes adultos mais jovens não se interessem por isso, porque acha que, né, não precisa, que está longe, e por aí vai. Mas para você ser um idoso saudável é hoje que começa essa caminhada e começa pelas suas escolhas diárias. E eu fiz também vários outros cursos técnicos. Então, as minhas 2 pós-graduações são na área de envelhecimento saudável e longevidade saudável em idosos. Porém, eu fiz treino de crossfit, de pilates, treinamento funcional, treinamento resistido. Eu consumo muito conteúdo sobre a psicologia, que é uma área que eu gosto muito, e sobre principalmente a fisioterapia.
E isso eu acho algo muito legal, porque o profissional de educação física que não sabe sobre a fisioterapia, assim como o profissional da fisioterapia que não sabe nada da educação física sobre treinamento, esses dois profissionais, eles estão incompletos. Porque um complementa o outro, um dá continuidade para o outro. Então, profissionais de educação física olhem para a fisioterapia e fisioterapia olhem para esse profissional de educação física. Tanto que hoje, a maioria das academias, existe um trabalho muito conjunto desses dois profissionais. O fisioterapeuta ele foi para dentro da academia, assim como o profissional de educação física foi para dentro do hospital, por exemplo. E isso é muito rico dentro da nossa área. A gente só tem a ganhar, mas infelizmente tem muita gente, assim como os conselhos, às vezes eles ficam brigando entre si para ver quem vai até onde. Claro que tem que ter uma regulamentação, mas eu acho que essas duas áreas só têm a crescer uma com a outra. Por isso que você, profissional de educação física, ou que está na graduação, ou que pensa em fazer essa área, assim como a físio, consuma, beba da água dessas duas áreas, que com certeza seu trabalho vai ser muito melhor, com certeza. E a minha última capacitação, digamos assim, meu último curso e congresso que eu fiz foi da medicina do estilo de vida, que é uma abordagem nova no Brasil de se ver a saúde, de promover saúde, onde traz o paciente para o centro do tratamento. O paciente ele é ativo no processo de mudança de hábitos e promoção da saúde dele mesmo. Os profissionais envolvidos na MEV, que é a medicina do estilo de vida, eles dão a ferramenta para esse paciente conseguir ter mais saúde. E por que eu me encantei por essa área? Porque justamente ela é generalista e ela tem essa multidisciplina de vários profissionais envolvidos para olhar para a saúde. Então, esse congresso que eu participei foi em outubro de 2022, lá em São Paulo, onde encontra, claro que a maioria são médicos, mas tinham muitos profissionais de educação física, minto, não tinha muitos, só tinha 11, 12. Por isso que é algo que eu gosto de falar muito, que é para cada vez mais trazer profissionais de educação física para dentro da medicina do estilo de vida, porque se a gente não ocupar esse espaço, outras pessoas vão ocupar. Todo mundo da saúde tem o dever de falar sobre atividade física, de prescrever atividade física. Porém, os únicos que podem prescrever exercício físico são os profissionais de educação física. Então, a gente tem que tomar esse espaço. E tinha muitos nutricionistas, tinha muitos psicólogos, tinha pessoal da arquitetura que fala sobre neuroarquitetura, que é como o ambiente influencia os nossos hábitos, influencia a nossa mente. Então, é muito legal, me acrescentou muito. Eu ainda não consigo praticar a medicina do estilo de vida de forma intensa com os meus alunos, porque eu não tenho ainda muitas ferramentas. Eu, afinal, comecei em outubro, me tornei membro do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida e também não tenho ainda um ambiente apropriado para isso. Mas é uma caminhada e vou trazer aqui novidades para vocês também. E eu acredito, né, resumindo tudo isso que eu gostaria de falar aqui para vocês hoje, que todo profissional que é do movimento, é muito legal que ele seja especialista, porém, ele nunca deve deixar de ser generalista, porque o movimento, ele é muito amplo. O movimento, ele acontece por N fatores envolvidos. Então, se a gente deixar o movimento específico, nós estaremos incompletos, né? O movimento ele não pode ser específico, ele é algo muito complexo, muito global, biomecânico, dinâmico. Nós nos movimentamos de N formas, dependendo até da nossa cultura.
Um exemplo aqui que eu acho fenomenal são os orientais. Eles têm um hábito de ficar de cócoras, então eles conversam de cócoras, eles se alimentam de cócoras, eles cozinham de cócoras, e isso impacta diretamente na vida deles. Por isso que a maioria dos longevos são orientais, porque você ficando de cócoras, você estimula mais a sua mobilidade. Se você tem mais mobilidade, você é mais ativo, e se você é mais ativo, você tem mais saúde. Uma coisa complementa a outra. E quando eu falo que esse movimento, ele é que esse profissional de educação física e do movimento, ele tem que ser generalista, é porque eu acredito muito que nós, profissionais de educação física, temos o dever de estimular e desenvolver todas as capacidades físicas do ser humano. E quando você vai dar um Google, se você coloca lá capacidades físicas, você vai ver que vai ter alguns documentos que vão colocar 4 capacidades físicas, 5 capacidades físicas, mas eu trago aqui para vocês 8, que é a força, o equilíbrio, a agilidade, a flexibilidade, a mobilidade, o ritmo, a consciência corporal, a velocidade e o equilíbrio. Será que eu acho que eu devo ter repetido todas, mas eu vou colocar lá para vocês também na legenda, vou escrever todas, porque muitas vezes a gente não vê, por exemplo, a consciência corporal como uma capacidade física, e a consciência corporal, ela é treinada. O que é capacidade física? É tudo que você consegue, que é treinável, que você consegue melhorar, passar de um padrão motor mais rudimentar para algo mais avançado. Assim como o ritmo, às vezes você não vê ele colocado como uma capacidade física, mas com certeza ele é. Então, até isso, eu acredito que esteja incompleto esse tipo de conhecimento. E qual que é a diferença? Eu vou trazer aqui para vocês 2 profissionais da saúde, o médico e o profissional de educação física. Qual que é a diferença de um médico especialista e de um profissional de educação física especialista? O médico, ele, ainda mais o cirurgião, aquele que trabalha com cirurgião, com cirurgia, ele, quanto mais especialista, melhor, porque ele vai no detalhe do detalhe do detalhe, assim como os ortopedistas, por exemplo, que mexe com cirurgia de mão. Mão é algo muito complexo, envolve coordenação motora fina, tendões pequenos, estruturas muito pequenas. Então, quanto mais especialista esse médico for, melhor. Porém, eu acredito que isso não acontece dentro da educação física. Quanto mais especialista esse profissional, melhor, porque corre o risco dele fechar os olhos para o geral da educação física, o geral da educação física, que é o movimento. Nós trabalhamos com movimento, então o movimento ele não pode ser específico. Não estou falando aqui que a gente não deva ter especialização, claro que tem que ter, tem que estudar, tem que se aprofundar no assunto, mas não pode esquecer da parte generalista dessa área. E um exemplo, a licenciatura me ensinou que para você ter mais adesão no treinamento, quanto mais divertido e lúdico for esse treinamento, maior vai ser a adesão. Por isso que o beach tênis, por exemplo, faz muito sucesso, porque ele é divertido, ele é lúdico, ele é fácil. Tanto que nós temos um professor aqui. Oi, Léo, tudo bom? O Léo, que é professor de beach tênis, do Hand. E então isso eu tento levar muito para a academia. O treinamento personalizado, personal, academia, é mais complicado você colocar algo lúdico no meio. É mais fácil você ter isso dentro dos esportes, né? Os esportes eles acabam sendo mais lúdicos. Então é esse recado que eu queria deixar para vocês, que nós que trabalhamos com movimento, não só da educação física, como a físio, como médico do esporte, assim por diante, nós trabalhamos com movimento, e o movimento ele é generalista, ele é global, ele é integral. E é importante ter especialização, mas ao mesmo tempo dominar vários assuntos. Então, eu sou atleta, sou atleta não, eu já fui atleta de taekwondo, que é luta, e eu acredito que a luta e a ginástica são um dos esportes mais completos que existem, porque você precisa ter
as capacidades físicas todas muito altas. Você precisa de agilidade, de flexibilidade, de potência, de força, de equilíbrio e assim por diante. Então, qualquer profissional do movimento, ele deve ser generalista. E como que você consegue ser generalista? É você não só olhar para sua especialização. Ah, eu estudei idoso, então eu só vou olhar para idoso, só vou estudar coisa de idoso. Não, eu estudo muita coisa do treinamento competitivo de alta performance, porque dá para adaptar isso para o meu idoso. Afinal, tem muitos estudos que mostram que é muito importante idoso fazer potência, por exemplo. Claro que você vai fazer isso com segurança, você não vai ficar fazendo seu idoso saltar a caixa. Se ele conseguir, ótimo. Mas não são todos que vão conseguir, que não vão ter uma estrutura física para ficar saltando em cima de uma caixa. Mas tem como eu estimular essa potência de outras formas. Então, os conhecimentos, eles se somam, né? E como que eu devo me especializar? É você olhar para aquilo que você mais gosta, aquilo que você tem mais talento para lidar. Eu não tenho paciência com criança, mas eu tenho paciência com idoso, né? Eu tenho uma aluna que ela está com início de Alzheimer, acredito que é Alzheimer, mas pode ser qualquer outro tipo de demência. E ela esquece que tem aula, eu tenho que ligar, tenho que avisar, tenho que deixar recado. Às vezes eu bato lá na porta da casa dela, explico o exercício 10 vezes e tá tudo bem, né? Cada um fazendo aquilo que sabe fazer melhor. E então é isso, o profissional de educação física, vou ler uma frase aqui que eu acho bem legal. O profissional de educação física com visão estreita do ser humano, ele pode errar e se esquecer da essência desse mesmo ser humano. Assim como o profissional com visão generalista, ele pode se equivocar e olhar todos como iguais. Então, encontrar o equilíbrio entre essas duas visões é a chave para um treinamento físico rico, saudável, dinâmico e prazeroso. Então, você, especialista, não deixe de ser generalista e você, generalista, vá procurar ser especialista também. Eu acredito muito no equilíbrio dessas duas áreas para quem trabalha com o movimento. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, deixem comentários. Espero que o que eu tenha falado tenha feito sentido aí para vocês. Ok. Boa noite, boa quinta, bom final de semana, bom junho, né? Chegamos em junho. Espero que vocês tenham gostado. O Cleiton foi o meu mentor aí, ele está na live, o Cleiton e a Andréa, da Clínica Cafip. Ele me ajudou a traçar um pouco dessa minha especialização, né, com idosos, com reabilitação, de olhar para a doença, mas sem se esquecer de fazer esse aluno ter independência para promover saúde. Eu acho que isso é o mais importante. Ok? Boa noite.